Eu sou Rebeca Braga. E eu sou Alexandre Lara. E nós somos o Casal Reab. Hoje vamos falar sobre arte e reabilitação, um tema muito relevante e muito agregador para a nossa área. Nós estamos com uma convidada mega especial e mega especialista nisso. E a Tânia, que é a Tânia Freire. Tânia, você sabe que eu sou teu fã, sempre te falei isso, né? Sempre quando eu te encontro eu falo isso, sou seu fã porque seu trabalho é genial, magnífico e traz muitos benefícios para todos os pacientes, para todas as famílias que cruzam o teu caminho, tá bom? Parabéns. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast e espero que todos que estão aqui gostem e espalhem essa mensagem que nós temos para trazer para vocês hoje. Vou começar fazendo a minha audiodescrição. Então, eu sou o Alexandre, eu sou um homem branco, estou de camiseta... Qual que é, Tânia? Lilás. Lilás, isso aí. Eu ia falar roxa, mas é lilás. Já foi corrigido. Já fui corrigido pela arte. Estou ao lado da Rebeca, que vai... Agora eu assumo. Peraí. Eu sou Rebeca, eu sou uma mulher branca, loira, tô usando óculos e tô usando uma blusa bege. À nossa frente tem uma mesa de madeira, ao fundo tem uma televisão com o logo do Casal Reab e a gente está sentado de frente para nossa convidada, Tânia. Seja muito bem-vinda, Tânia. Obrigada. Bom, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, loira, de olhos azuis. Estou vestindo azul e estou com o microfone na minha frente. Boa, Tânia. Tânia, então começa contando pra gente como é que sua trajetória, né, até você chegar na arte. A arte sempre foi o lugar da minha trajetória. Eu acho que o primeiro lugar onde eu fui foi na arte, né? Então eu venho das artes. Eu falo que eu venho das artes, porque eu venho do teatro. E eu comecei a fazer teatro e depois fui fazer artes plásticas como graduação, achando que eu ia super trabalhar com isso. E um dia eu estava passando na Brigadeiro Luiz Antônio, vi uma placa escrito pós-graduação em arte e terapia. Eu falei, legal, vou fazer. Nem sabia o que era. Eu falei, vou fazer. Não sei o que é, mas vou fazer, deve ser legal. E aí, já achei legal quando eu comecei a fazer o curso, mas um ano depois eu fui fazer a residência na CD. Depois que eu terminei, logo em seguida eu fui fazer a residência na CD. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive certeza que eu queria trabalhar com arte, mas com reabilitação. Aí, estando lá, você começa a entender que você precisa se especializar nesse lugar da reabilitação. Sim. E aí, eu comecei a entender que eu precisava estudar mais de neuropsicologia, estudar mais da questão das deficiências, do que era especificamente o que eu ia fazer com a arte, né? E aí, eu fui caminhando aí por essa trajetória. E aí, fui fazer o mestrado, fui fazer a pós em neuropsicologia e agora uma finalista de graduanda em psicologia que eu acabei de terminar. Então, esse foi o caminho. Eu falo que eu fui colocando as pecinhas do quebra-cabeça que eu achava que tinha que ter. Mas nunca a arte deixou de ser o caminho do meu trabalho. E você fez a residência faz quanto tempo? Que ano? Eu fiz a residência em 2004. E desde lá você já ficou na CD? Fui contratada em 2005. Gente, aí eu fiquei 5 anos na CD de Osasco e depois eu vim para a CD Central em 2010 e fiquei até 2018. Que bacana. E agora legal. Você atende no teu consultório? Hoje eu atendo numa clínica de reabilitação que trabalha com crianças autistas. Uhum. Trabalhei um período logo depois que eu saí num centro-dia com idosos com Alzheimer. E aí agora esse caminho já de 3 anos que a gente vem divulgando a arte e reabilitação fora do que a gente tinha na instituição. Então, a gente colocou mais questões. Então, a deficiência visual entrou dentro disso, o autismo entrou dentro disso, a variedade de transtornos do desenvolvimento entraram dentro do curso, né? Pra gente poder falar de arte e reabilitação. Da arte e reabilitação. Então, esse conceito de arte e reabilitação, eu posso dizer que ele é um pouco novo. Ele vem da CD. Que máximo. Ele vem da CD, ele vem da Ana. Ele vem da Analice Francischetti, é ela quem começa isso em 89. Ela entra como voluntária e aí ela vai formatando esse setor.
E aí, quando eu entrei, aí eu passei a formatar junto com ela. Outros residentes passaram e também contribuíram muito. E aí a gente começou a formatar isso. Então, quando eu saí em 2018, foi quando a gente começou a formatar um curso para falar de arte e reabilitação, especificamente, porque a gente achava que tinha questões que precisavam ser estudadas para a gente falar do público específico que a gente trabalhava. Bacana. E aí não só visando a reabilitação física. Não, né? o cognitivo também. Começou a entrar também. A cognitiva já entrava quando a gente estava lá, né? Por isso que eu fui para essa área da neuropsicologia, porque eu fui entender o que a neuropsicologia fazia quando vinha uma avaliação neuropsicológica. Então, quando ela fala, tem uma dificuldade de memória recente, tem uma dificuldade de atenção sustentada. Então, eu queria entender o que é isso daí, porque eu acho que a arte pode ajudar. Mas só se eu sei o conceito, eu sei como eu vou ajudar, né? Então, acho que foi esse caminho que foi. E hoje, como que a gente pode descrever, então, essa diferença entre a arte-terapia, que é muito mais conhecida, e da arte-reabilitação, que é esse conceito que vocês estão trazendo agora? Eu acho que, pontualmente, a gente está falando a gente fala de pessoas com deficiência. A gente está dentro desse nicho, das pessoas com deficiência. Então, a gente incluiu as pessoas com demência dentro desse movimento, porque existem questões específicas que a gente precisa entender daquele paciente. Porque quando você fala de arte-terapia, você fala de um conceito do grande. É daí que vem a arte-reabilitação. Ela vem da arte-terapia, né? Então, eu falo que a gente coloca num funil. E daí a gente vai trabalhar especificamente o que aquele público precisa. Então, quando eu falo de arte e reabilitação, eu estou falando do estudo da neurociência, eu estou falando do estudo de entender funções do cérebro, entender corpo, né? Entender como é que são essas respostas. E na arte-terapia a gente tem um global. Então, você tem gente que trabalha com idoso que está no envelhecimento ativo. Você tem na arte-terapia, você tem como é que eu posso falar? Antes, não é o adoecer, né? Tá me fugindo a palavra, mas assim... prevenção. Prevenção, a qualidade de vida. Então, você tá vendo isso, né? Quem vai trabalhar com reabilitação já está instalada alguma questão que você vai trabalhar. Então, você vai atuar especificamente. Tem um déficit, você vai trabalhar naquele déficit. Você vai entender como é que você pode, com a arte, estimular aquele déficit. Né? Muito legal. E que, para nós, profissionais da saúde, que estamos com os pacientes diretamente, o que a gente precisa olhar para indicar para você, para indicar para a arte, olha, esse paciente tem um potencial para arte e reabilitação. Existe algum pré-requisito? Precisa ter, sei lá, cognitivo mais preservado? Precisa ter um motor muito bom ou não? Ou eu preciso identificar nele coisas que ele goste, talvez na arte e reabilitação você consiga desenvolver melhor esse tipo de trabalho? Eu acho que a gente vem muito quando a gente fala de arte e reabilitação e trabalhar a arte, assim como trabalhar a música, a gente vem num lugar onde, além de estimular, a gente mostra a potência, né? Porque assim, você tá no meio da reabilitação, daí tá aquela questão do não tô conseguindo andar, não tô conseguindo pegar, e aí a gente vai mostrar que, não, olha, dá para fazer várias coisas, dá pra gente caminhar para muita coisa, para criar muita coisa. Então não tem um pré-requisito, porque a gente já aprendeu com a Ana que a mão do terapeuta é a mão do paciente. Então, se ele tem uma ideia do que ele quer fazer e ele precisa de uma mão de apoio para fazer, a gente vai entender que a arte é dele, não é nossa. Né? Então, assim, mesmo que não tenha o movimento e aí tem uma ideia, a pessoa tem uma ideia, a gente vai conseguir colocar isso, né? Numa tela, numa escultura. Então, ela é o lugar da expressão. A ideia é isso. Então, assim, quando indica um paciente, normalmente, indica com esse lugar de, olha, a expressão, a cultura, o que ele pode fazer para sair, para ir para o museu, para visitar o museu, para a gente ir junto nesse museu, para a gente discutir arte. Então, novos conceitos, novos conhecimentos. Então, não tem, a gente fala, não tem, a gente vai se virar. É claro que trabalhando com reabilitação, a gente vai trabalhar em equipe. Trabalhando em equipe, a gente vai perguntar para a TO como é que a gente faz, vai falar para o físico como é que a gente faz. Vem cá, vem me ajudar. Né? O psico, então, a gente está junto, a gente está trabalhando o tempo todo junto. Perfeito. Então... E
termos de exemplos de atividades, assim, para a pessoa ficar bem claro para as pessoas o que pode ser trabalhado pela arte e reabilitação. Então, telas... A gente trabalha com plástica, a gente trabalha com teatro, a gente trabalha com poema, a gente trabalha com contação de história, tudo que é linguagem artística. A arte-terapia, ela vem do movimento do uso mais da plástica, mas a gente sabe que não é só a plástica, né? Na própria CD, a gente teve grupo de teatro, né? E trabalhava o grupo de teatro como uma aula de teatro daquela que eu fazia quando eu tinha 17 anos. Então, eu falava para os pacientes, vou dar aula de teatro igual eu tive quando eu tinha 17 anos, para vocês entenderem o quanto isso é potente, né? E daí é lógico, você vai avaliar o paciente, saber que se ele tem aquele objetivo para você trabalhar com isso ou não, né? Para ir para um grupo ou para ser um individual. Aí cada um vai... A gente primeiro faz uma avaliação, isso é um ponto da arte e reabilitação. A gente tem um protocolo de primeiro fazer uma avaliação para determinar objetivos. Ah, ótimo. Você perguntou da indicação, agora eu fiquei pensando se tem, por exemplo, alguma contraindicação. Por quê? Porque enquanto você estava falando, eu estava lembrando de uma paciente que é afásica e talvez pudesse super se beneficiar. Mas eu fiquei pensando se talvez a afasia dela fosse um empecilho para ela participar, por exemplo, da arte e reabilitação. Eu acho que não. Eu acho que é justamente... a gente vai... eu falo que o profissional da arte e reabilitação tem que ser aquele profissional que seja muito criativo. Porque a gente vai tirar ali da onde vai dar. Então, não dá para se comunicar por aqui, a gente vai achar outra forma de comunicação. Até porque a arte é uma forma de comunicação, né? Então, não é só a expressão... né, verbal. A gente tem outra só, o teatro é uma forma de comunicação. A gente tem o teatro dos afásicos, por exemplo. Sim, aí eu lembrei do teatro dos afásicos. Você começou, aí eu fiquei construindo a pergunta e fiquei lembrando do teatro dos afásicos. Então, sensacional. Então, que olha a potência, né? A potência de você ir lá se apresentar e mostrar tudo que você faz usando outras linguagens. A gente tinha vários afásicos no grupo de teatro. Eu lembro. E os grupos sempre surpreendem, né? Porque um vai potencializando o outro. E quando você vê, gera uma força assim... Eu adorava o dia seguinte de quando a gente fazia a apresentação, porque o dia seguinte era todo mundo conversando muito com os pacientes, falando, nossa, mas você fala muito bem, mas você fala muito alto, mas você canta muito bem. Eu falava, olha isso, isso, né? Gente, essa troca não existe, né? Não existe. E eu acho que quem pisou em palco, quem vem de teatro e pisou no palco, sabe o quanto é potente o teatro, né? Então, sabe a sensação que ele sentiu quando o dia seguinte... né? Quando você vê uma plateia também, né? E quando você vê uma plateia te aplaudindo pelo que fez, né? Porque aí se aplaudir todo dia, né? Reabilitação é isso, tem que aplaudir todo dia. Sim. Muito bacana. E você falou assim, quando não dá, você vai, corre para TO, corre para o físio. Vocês têm essa prática? Porque na CD isso é uma coisa muito natural. Eu lembro na época que a gente trabalhava lá, a gente batia na porta, dizia, vamos conversar, porque a gente está precisando de ajuda. Mas e na carreira solo? Na carreira solo a gente tem um WhatsApp, graças a Deus. Que eu acho que facilitou muito, né? Então, assim, normalmente tem grupos do paciente, onde a gente vai tirando essas dúvidas, vai fazendo esse caminho, né? Olha, tô fazendo isso, ver se tá correto, tem alguma indicação do que fazer, eu vou colocar na arte essa indicação, porque permanece aquela ideia dos objetivos, que são os objetivos comuns a todos, né? Então, o objetivo do paciente é comum a todos. Então, eu com arte vou pensar, bom, o que elas estão trabalhando? Atenção? Então, eu com arte vou trabalhar como atenção, né? Vou trabalhar como uma função executiva desse paciente, um planejamento. Então, a gente fala muito aqui dessa questão da equipe. Isso. Porque a gente, como a gente é cria da CD, a gente não sabe trabalhar se não for na equipe. Principalmente porque é o que você falou, o objetivo é do paciente. Exatamente. E se o objetivo é do paciente, a gente tem que dar o nosso jeito de alcançar. Independente se eu sou físio, TO, arte, enfim, equipe. E a gente, só que em alguns momentos, a gente sabe que nem todo mundo tem essa visão. Você já teve alguma experiência ruim com alguma equipe, alguma situação em que você não foi, não digo nem bem aceita, porque todo mundo aqui mas que você sentiu alguma resistência com relação à equipe da entrada da arte?
Eu penso assim, quando eu fui para a CD, eu tinha que explicar o que era arte. As pessoas não são obrigadas a saber o que é arte-terapia ou arte-reabilitação. Eu preciso saber explicar. Então, eu queria explicar o que eu fazia e entender o que os outros faziam. Então, por exemplo, quando começou a falar de CIF, eu falei, eu quero saber o que é. Quero saber o que é, quero saber como é que a arte entra nisso. Aí a gente foi fazer corset de CIF também, né? Da arte, para entender como é que é, foi entender qualificador, fui fazer curso de CIF para entender isso. Então, eu acho que isso vai fazendo com que as pessoas entendam o que é que você está fazendo, quando você sabe explicar. Não adianta, eu falo que não adianta botar o pé no peito e achar que vai entrar. Não adianta. Então, assim, é devagar. Você explica, você mostra. Você tem que mostrar por evidência o que está acontecendo. Não adianta falar, é legal, ele saiu feliz. Eu fico louca com essas coisas que eu falo. Não pode ser, é legal, ele saiu feliz. Tem que ter um objetivo e você tem que dizer como é que ele chegou nisso. Sim, né? Muito bacana. Isso vai muito de encontro com o que a Érica trouxe Acabei também de da lembrar terapia disso. ocupacional. Da Também TO. o terapia ocupacional A gente teve também conversa com a sofre um Érica pouco com Teixeira. isso, né? Sim, a gente tem. E aí as pessoas têm dificuldade de entender, mas assim, quando o profissional tá seguro e sabe o que faz, ele consegue demonstrar, aparece naturalmente. Não tem nem a questão da briga de, olha, não, isso daqui não, porque isso daqui... Às vezes as pessoas me perguntam, mas as pessoas vão falar, mas você tá fazendo TO. As pessoas vão falar, você tá fazendo psico. Daí eu falo, não, porque eu sei explicar o que eu faço. É isso. Então, se eu sei explicar o que eu faço, eu não tô fazendo nem psico nem TO, mas preciso das duas aqui do meu lado, né? Então, é isso. E é por isso que a gente fez questão de trazer a arte e reabilitação, porque a gente sabe que a arte e reabilitação tá dentro de todo o processo de reabilitação. E tem seu papel, né? E tem seu papel muito importante. É mais um ator dentro da reabilitação. Exatamente. E poucas pessoas conhecem. E agora nós estamos com esse objetivo, que é o do nosso canal, que é exatamente estimular isso e divulgar que a reabilitação é um cenário muito gigante. Tem, verdade. Tem muita coisa a ser feita. Né? E pensando... A gente sabe da sua formação. Da sua formação. Quem tem interesse agora? Como que procura? Onde que acha para fazer um curso, uma formação? Ou tem cursos menores de ciclos de final de semana, por exemplo, que possa começar a vivenciar nesse sentido? Tá. Então, quando a gente saiu com o pensamento eu falo a gente, porque todo o curso acabou sendo estruturado com a Ana, assim, sentando com ela e falando, Ana, eu acho que a gente tinha que estudar isso, tinha que colocar num curso daqui, o que você acha? E daí a gente foi estruturando junto. E aí o Instituto Faces foi quem, assim, agregou o curso montado, e então... Olha, tem este curso, a gente queria propor uma pós de 360 horas, tudo bem? Eles agregaram, foram lá, fizeram registro no MEC e tudo mais, então hoje a gente tem um curso de pós de 360 horas. No meio do ano passado, a gente teve o Instituto Freedom fazendo um curso de extensão de 56 horas. Eu sempre falo que a gente precisa estudar constantemente, né? Eu acho que desde o dia que eu entrei na CD eu estudo. Então, assim, até hoje eu estou estudando. E os cursos curtos, eles vão te trazer essa ideia, mas se é isso mesmo que você quer, você precisa estar dentro disso, né? Fazer a prática disso, estar na prática disso. Então, a pós veio com essa estrutura. Ela veio com a estrutura de trazer a parte de neurociência, trazer as deficiências, trazer toda a questão específica da fenomenologia, que é o olhar da filosofia que a gente usa no curso, né? Que a gente tem no curso, e aí a prática supervisionada, para entender isso. Então, hoje, a gente está oferecendo este curso, né, de pós em arte e reabilitação, e daí tem esse curso curto de 56 horas pelo Instituto Freedom, que é um curso de extensão. Então, a gente entende que a gente tem que ir capacitando pessoas, porque a gente está falando de um núcleo muito pequeno, que era um núcleo que estava saindo de residentes da CD. Então, a gente quer ampliar isso. E aí, a gente vai descobrir, por exemplo, a gente teve na nossa primeira turma, gente do Piauí, gente da Bahia. Essa turma, a gente está na terceira, né? Essa turma tem gente do Rio Grande do Sul. Então, a gente está ampliando, Poços de Calda. Então, a gente está ampliando, né?
trazendo gente a mais para a gente poder falar disso. Na turma da pós. Na turma da pós, porque a turma da pós ela acontece de forma online. E ela mas é aberta... presencial, online e presencial, né? É um híbrido, né? Não é nem híbrido, é porque as pessoas estão online, mas é em tempo real, né? A aula é em tempo real. Ao vivo, assim, a gente tipo, não grava, a gente não grava a aula. E eu ia te perguntar, sendo uma pós, qual a formação que vocês aceitam? Então, a ideia é que sejam profissionais da área da educação e profissionais da saúde. Nosso maior público vem de arte-terapeutas, pessoas que fizeram especialização em arte-terapia e que querem seguir esse nicho. Mas a gente entende que a arte pode estar em qualquer lugar da terapia. Então, por exemplo, a gente tem físio que está fazendo arte e reabilitação e que vai dentro da fisioterapia dela usar arte. Né? Então, a gente tem professor que está fazendo, porque entende que se ele entender pela arte essa criança que está dentro da sala de aula, ele vai incluir essa criança de uma forma diferente, ele vai adaptar material. Então, ele é aberto, mas para profissionais da área de saúde e educação, que a gente acha que são as áreas que estão englobando a pessoa com deficiência. Que bacana, você imagina um professor tendo essa visão. É Quando muito legal. Não, gente, é muito legal, muito legal. A inclusão acaba sendo muito mais na prática, é muito mais natural, né? Porque o olhar dele com a criança com deficiência vai ser bem diferente. E a gente olha muito, a gente não esquece nunca que o que a gente escolheu fazer tem arte no começo. Pode ser terapia, pode ser reabilitação, mas tem arte. Então, o que a arte pode fazer por isso? Porque a potência da arte, né, como linguagem, como expressão, é essa potência que a gente quer usar, né? Então, da forma como o paciente quiser utilizar. Fantástico, fantástico. E pensando nessa evolução tecnológica, né? Que tem na área da saúde, todo ano avança demais. Na arte, também usa algum recurso tecnológico associado para alguma atividade específica? Tem alguma coisa crescendo nesse sentido? Eu acho que a gente os facilitadores, né? Eu acho que a gente está caminhando. A gente usa muito essa coisa do tablet, agora da inteligência artificial, para mim, é o que está no topo, assim, para falar que isso vai ser legal para arte e reabilitação. Outro dia eu estava conversando e falei, cara, isso vai ser legal para arte e reabilitação. Porque a gente sempre fala para o paciente que é o que está na sua cabeça, que daí você vai descrever e aquilo vai surgir ali como imagem. Então, eu acho que é muito potente o que vai estar. Tem para vir, né? O que tem para vir. Eu me recordo muito da gente ter usado, por exemplo, a gente usou para fazer stop motion. Então, a gente usa esses recursos todos para a fotografia, que é um recurso. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir trazer mais e mais possibilidades do uso da tecnologia. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, né? Levou a gente para uma tecnologia que daí a gente falou, olha só, dá para usar. Dá. Né? Mesmo, por exemplo, atender online, né? Então, que a gente consegue hoje, pensando, por exemplo, num paciente que está na casa dele, que a gente pode pensar nisso. E que antes da pandemia, muito provavelmente, a gente não conseguiria nem imaginar como fazer uma coisa porque dessa a gente porque a gente falava muito de dentro do ateliê. Então, a gente falava, tem que ter pincel, tem que ter tinta, tem que ter papel, tem que ter lápis. E a gente percebeu que não precisava ter isso para expressar, né? Então, a pandemia deu uma forçada na gente, a gente gostou. Falou, legal, isso daí acho que vai rolar legal. E, Tânia, conta pra gente algum paciente, algum caso, alguma história que tenha te marcado, que você viu, puxa, olha, tanto que a arte fez diferença nesse paciente, para esta pessoa. Meu Deus, 20 anos. Muito. São 20 anos. Mas eu acho que talvez os meus primeiros pacientes que eu atendi na CD de Osasco, por exemplo, foram pacientes muito... que me ensinaram muito, porque era aquele lugar que eu estava começando e daí eles me ensinaram muito. Eu me recordo muito de um rapaz que ele já sabia desenhar muito bem, então ele trazia todos os símbolos do que ele queria para a reabilitação dele.
Então ele ia falando, ele falava, tá vendo aqui o símbolo da psicologia? Tá pequeno porque eu não quero falar disso agora, eu quero, olha aqui, ó, a perna do meu cavalo tem, a pata do meu cavalo é o meu andador. E aí, realmente, a pata do cavalo era o andador. Se eu olhava, era o andador, porque era o que ele queria naquele momento. Depois, quando veio a parte da psicologia, esse símbolo da psicologia foi se transformar em uma outra parte do desenho dele, que era um arco e flecha, onde ele queria trabalhar essa área. Então, assim, ele foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, que falei, nossa, olha que bacana onde ele está chegando. Ele foi me contando a reabilitação dele através dos desenhos. Nossa. E foi muito legal. Mas fantástico. Entre eles, outros tantos, né? Senão eu vou falar de um, daí quem me conhece vai falar, tá bom, então. Gente, Tânia, muito, muito gostoso conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais do que é a arte. A gente tem paciente que a gente já compartilhou, mas na nossa prática hoje, isso acabou se distanciando. Então, para mim, pelo menos, está sendo muito rico, assim, entrar em contato de novo com isso e lembrar, puxa, olha a diferença que pode fazer e por que a gente não sugere, por que a gente não está lançando mão disso. Isso não precisa ficar só em instituição, né? Não. A gente já sabe que não. Sim. Sensacional, muito bom. É isso mesmo, e você falando, eu tenho pelo menos uns 4 pacientes aqui que eu já vou passar teu endereço. Opa! Porque são pacientes que vão se beneficiar, tem um potencial enorme e a gente tem que usar o máximo disso, né? Tudo que a gente puder para potencializar as atividades e a reabilitação, a gente tem que fazer. E até essa forma de expressão também, sabe? Do nosso paciente. Muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, essa paciente mesmo, a fásica, hoje não está sendo acompanhada pela psico. Talvez isso seja uma opção para a gente lançar a mão e a gente conseguir entender um pouco melhor o que está passando na cabeça e contribuir, né? Contribuir com essa forma de expressão deles. Muito, muito interessante. E não tem tempo pré-determinado, né? Falar, não, a reabilitação tem... Não tem, gente, é para a vida. Vai ficar a vida, então vamos trazer essa qualidade de vida, né? Que eu acho que é muito potencial que a gente traz na relação da qualidade de vida. Exato, é saúde e bem-estar. Isso, né? Isso. Pra gente caminhar e envelhecer com o mais saudável possível. Né? E feliz. Certo? Muito bom. Taninha, muito obrigado mais uma vez. Eu queria que você falasse o seu Instagram, se eu tiver, os seus contatos, para quem que tiver interesse também, procurar você para dar esse start aí na arte e reabilitação. Então o meu caminho todo tá na minha empresa que chama Arte Rehab, né? Não tinha como ter outro nome, que não o nome que apelidaram, que era Arte Rehab. Então, Arte Rehab, meu Instagram é Arte Rehab, _oficial, né? E o site www.arterehab.com. Aí por lá já me encontra. Show. Pode mandar. Arte Rehab veio falar no casal Rehab. Exatamente. É só mudar ali. Muito bacana, Tânia. Muito obrigada. Muito obrigada por trazer, por enriquecer o nosso canal, por trazer um pouco, uma pitada de arte pra gente, pra ficar mais bonito. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. E obrigada. agradecer a todos que escutaram a gente até esse momento. Muito obrigado e compartilhem, divulguem, que são temas extremamente relevantes para a nossa sociedade. Tá bom, galera? Fique com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.